Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está nos assistindo. E para você que está aqui com a gente, seja muito bem-vindo para mais um Smart Start Podcast. Esse podcast que nada mais é do que falar, vivenciar experiências dos nossos convidados, que são daqui da nossa região, sobre empreendedorismo, tecnologia, economia. E hoje não tem nada diferente. Estamos aqui com um cara que é empreendedor, já viveu bastante experiências sobre vendas, né, sobre negócios, tem aí umas ideias loucas e uns métodos que né? Vai. Que vai. E agora, como eu sempre começo a pergunta, né, como eu sempre faço a mesma pergunta de sempre, que é a única que a gente combina, quem é Ricardo Catani? Muito boa noite, né? Seja bem-vindo. Legal. Obrigado, Douglas. Obrigado a toda a equipe da Smart Start Podcast, né? Cara, é um prazer muito grande estar aqui, falar um pouquinho sobre Ricardo Catani, falar um pouquinho sobre o que o Ricardo Catani faz. E é mais emocionante ainda por estarmos ao vivo, né? Porque aqui não tem erro, aqui não tem... Quer dizer, se tiver erro, não tem cortes, né? A galera que está chegando aí agora... eu sei que está nos vendo ao vivo aí pelo YouTube, então é um prazer muito grande estar aqui. Agora, falar quem é Ricardo Catani. Cara, Ricardo Catani é pai de família, esposo, é empreendedor, é um cara que ama vendas, assim, tenho tatuado no meu coração, né? Vendas, o segmento das vendas transformou minha vida. Mas para quem está nos assistindo, então, entender um pouquinho quem é Ricardo Catani. Eu sou empresário, tenho 39 anos de idade, trabalho com vendas há mais de 20 anos, especialista em marketing digital, e nos últimos 4 anos, Ricardo Catani vem fazendo muita palestra e muito treinamento presencial por esse Brasil afora, né? Agora, nos últimos 2 anos, devido à pandemia, a gente trabalhou mais no online, né? Reduzimos um pouco as palestras, mas agora estamos voltando com força, né? Sou criador do Método Vai, Vendas de Alto Impacto, que é um programa imersivo onde a gente ensina os empreendedores, as pessoas, enfim, todo mundo que quer aprender a se desenvolver com vendas. A gente ensina aí uma metodologia que foi criada já há alguns anos, foi testada e validada não apenas no Brasil, mas também nos Estados Unidos, e a gente usa essa metodologia dentro dos nossos negócios próprios, e através da imersão do Método Vai, a gente ensina as pessoas como construir resultados acelerados em vendas. São mais de centenas de empresas que já foram treinadas, milhares de pessoas que já passaram por nossos treinamentos, centenas, se não milhares de depoimentos, histórias de sucesso. Isso é o que faz o Método Vai estar validado e é o que faz o Ricardo Catani ser quem é o Ricardo Catani, um cara bastante focado em palestras e treinamentos comerciais. Acho que legal. Então, resumidamente, a venda mudou a tua vida, como você mesmo Exatamente. disse, né? Mas antes disso tudo acontecer, para quem não conhece, você não é de Passo Fundo, né? Que a gente hoje está falando aqui na cidade de Passo Fundo, mas tu é de Marau. E como uma cidade de Marau, né? Como é que foi essa tua transição aí para tu chegar até hoje? Porque não é comum a cidade de Marau ter pessoas, né, que não pela cidade, mas sim cara, uma cidade pequena, né? Eu acho que tem 40 mil habitantes. Exatamente. Marau tem 40 mil habitantes. Eu acho que dá para falar assim, não necessariamente por ser Marau, mas eu acho que a gente pode incluir todo o interior do Rio Grande do Sul, né? Porque a gente acompanha aí grandes players do mercado, pessoas que viajam, que se desenvolvem muito, seja em vendas, em finanças, em determinadas áreas, e essas pessoas acabam, com base no conhecimento que adquirem, na experiência de campo que essas pessoas adquirem, elas acabam se tornando treinadores, palestrantes e acabam fazendo grande sucesso. E geralmente a gente vê pessoas de grandes cidades investindo nisso, né? Não é comum a gente ver pessoas do interior. E, cara, eu acredito que
todo mundo, indiferente de onde você está, se você é de uma cidade de 40 mil habitantes, 5 mil habitantes, 200 habitantes ou 1 milhão de habitantes, todo mundo pode construir o que realmente sonha, o que realmente acredita. E Ricardo Cattani vem de uma família muito humilde, de uma história muito simples, mas sempre com aquela sede, aquela vontade de vencer. E não foi o empecilho de estar numa cidade pequena que iria me parar, né? Isso que é legal. Acho que isso daí se torna uma referência, né? Até um exemplo de motivação para também, né, querer algo a mais. Porque a minha relação que eu perguntei é porque, não, eu sou de cidade pequena, não posso ser nada. Né? Mas na verdade é muito ao contrário. Pode ser, dependendo da cidade, do lugar, pode ser muita coisa. Mas, e daí, em que momento que você pensou, não, vou trabalhar com isso? Ou tipo, desde de adolescente? Ou em adolescente eu queria ser jogador de futebol? Como é que foi esse desejo, né? Douglas, excelente a pergunta que você faz. Ela me permite contar um pouquinho da minha história e lembrar um pouco das raízes, né? Eu venho de família muito simples, muito humilde. Isso não é um segredo para ninguém. Quem me conhece, quem acompanha o meu trabalho já sabe um pouco das dificuldades que o Ricardo Cattani já passou na vida. E são as dificuldades, e graças às dificuldades, que a gente cresce. Porque se a gente não enfrenta dificuldades, se a gente não tem problemas, a gente não cresce. A gente fica numa zona de conforto. Mas a história do Ricardo Cattani ela começa quando eu terminei o meu 3º ano do 2º grau, porque eu sempre tive uma vontade muito grande de estudar. Eu sempre... a galera que está me assistindo aqui, que tem a minha faixa de idade dos 39, 40, 41, enfim, sabe que na nossa época, quem fazia faculdade era sinônimo de ficar rico. Não importasse o que você fizesse, se você fosse fazer uma faculdade de administração, fazer uma faculdade de odontologia, psicologia, fisioterapia, não importasse o segmento. Lá atrás, faculdade era para gente rica. E você saía da faculdade, você não tinha tanta concorrência, você tinha um respeito perante a sociedade, principalmente em cidade pequena, já que a gente fala de cidade pequena. Então, a minha vontade, o meu sonho era estudar. Só que eu sou filho de operários, meu pai e minha mãe trabalharam a vida inteira em fábrica. Eu, com 14 anos, comecei a trabalhar numa fábrica de couro também. Então, eu trabalhava de dia, estudava à noite. E quando eu terminei o meu 2º grau, nós éramos uma turma de 40 pessoas e 2 dessas pessoas não foram para a faculdade. Eu e um amigo chamado Elisandro. O resto, todo mundo saiu e foi para a faculdade, só que eu não tinha dinheiro para fazer faculdade. Meus pais não tinham condições, e naquela época não era como hoje. Hoje, Douglas, todo mundo, todas as pessoas que têm desejo de estudar, podem estudar. Hoje a gente tem recursos, hoje facilitou bastante. O acesso é muito mais facilitado hoje, EAD, que proporciona um contato muito mais, né, em questão de diploma e... né, exatamente, cara. O ensino à distância, as próprias universidades. Hoje tu tem faculdades aí em todas as cidades. Na minha cidade, Marau, 40 mil habitantes, tem 3 faculdades lá. Então hoje a concorrência também das universidades, das faculdades aumentou bastante. Mas na minha época não era assim. Então eu fiquei muito frustrado. E aí eu fiz o que todo mundo fazia, né? Eu saí do 3º ano do 2º grau e continuei trabalhando. Então, trabalhava de dia, não tinha mais como estudar à noite. E aí, um dia eu estava muito frustrado dentro desta fábrica na qual eu trabalhava. E, cara, eu me lembro como se fosse ontem. Tinha uma pessoa, era um supervisor meu, uma pessoa que eu gostava muito, essa pessoa gostava muito do meu trabalho também. E um dia eu estava lá um pouco triste, digamos assim. E essa pessoa chegou e falou, Ricardo, o que você tem? Eu disse, cara, eu estou um pouco frustrado porque eu queria muito estudar e eu não posso estudar, não tenho grana para estudar. E aí essa pessoa me olhou e falou assim, Ricardo, pessoas como nós têm uma saída. Eu falei, qual é a saída? Se tornar vendedor. Eu disse, como assim? Se tornar vendedor, né? Ser vendedor é uma profissão chata. Era assim que eu pensava. Aí ele me disse, não, olha, Ricardo, você tem um salário fixo e se você for vendedor, você vai ter uma renda variável
E quanto mais habilidade você construir, mais grana você vai conseguir fazer. E aí você vai poder pagar a sua faculdade. E aquilo entrou não só na minha cabeça, mas entrou no meu coração também. E aí eu fiquei pensando, cara, se eu me tornar bom em vendas, eu vou ter uma renda variável e aí eu vou poder fazer dinheiro. E aí eu entendi o jogo do dinheiro pela primeira vez. Eu entendi que o dinheiro, ele está nas mãos das pessoas. Então, se você pegar Passo Fundo o que hoje? 220 mil habitantes, mais ou menos? Aproximadamente 220 mil habitantes. O dinheiro está dividido entre as pessoas. Algumas têm mais, algumas têm menos, mas está entre as pessoas, não está nos bancos, não está nas empresas. E para você fazer dinheiro, você precisa transferir parte do dinheiro das pessoas para você. E como que você faz isso? Trocando algo. Você precisa vender algo que as pessoas queiram comprar e em troca você vai ter dinheiro. E aí eu entendi também, Douglas, que existem 3 maneiras da gente fazer isso. Ou eu tenho muito dinheiro, e aí eu construo, eu abro uma fábrica, eu fabrico um produto e eu vou vender esse produto. Ou eu compro um produto de alguém que fabrica esse produto e eu revendo esse produto e tiro uma margem de lucro em cima dele. Ou, se eu não tenho dinheiro para comprar e revender, eu agarro a oportunidade de quem fabrica o produto, de quem tem o serviço e que possa me permitir representar esta empresa, vendendo esse produto, vendendo esse serviço. E aí isso entrou no meu coração, entrou na minha mente e eu decidi naquela época que eu iria me tornar vendedor. E foi na mesma semana que eu abordei o meu chefe desta fábrica, é uma fábrica de couro, e eu pedi para ele uma oportunidade de entrar no setor de vendas. E aí a minha vida mudou. Cara, eu acho que eu tinha 17 para 18, né? Foi na época que eu terminei o meu segundo grau. Eu reprovei 1 ano na minha vida, então eu repeti a 7ª série, lá no primeiro grau. Então foi 18 anos, 17 para 18 anos. E aí eu comecei a trabalhar como vendedor, trabalhei 3 anos com vendas, na parte de atendimento, acabei me mudando de Marau para Novo Hamburgo, onde essa empresa tinha o escritório comercial. Fui atendente de vendas lá, comecei a conhecer o mundo das vendas internas e após 3 anos trabalhando lá, eu decidi que era hora de começar a ter o meu negócio próprio, colocando em prática a habilidade de vendas. E aí eu criei uma agência de publicidade, pedi demissão dessa empresa, na qual eu sou muito grato, porque foi o meu primeiro trabalho como CLT, trabalhei 6 anos para essa empresa, e quando eu saí, eu voltei para a minha cidade, que era Amaral, abri uma agência de publicidade e criei uma revista. E aí foi onde eu testei a habilidade de vendas, porque eu me lembro, Douglas, peguei um maço de folha de ofício, dobrei como se fosse uma revista em branco, risquei com uma régua aonde seriam os espaços publicitários, conversei com uma colega que fazia faculdade de jornalismo, que era uma colega que fez o 2º grau comigo, e havia entrado fazer jornalismo na UPF. Coloquei o meu projeto para ela, pedi se ela aceitaria produzir conteúdo jornalístico para a revista. Conversei com outro amigo meu que trabalhava em uma gráfica, era diagramador, pedi se ele faria a gentileza de diagramar a revista, e eu saí de porta em porta vender publicidade. Nasceu na época, isso já faz muitos anos, a revista Ocasião, foi a primeira revista da cidade de Marau. A gente circulou ela em 17 cidades e a partir daí a minha vida só foi para frente porque eu descobri que eu sabia vender e que eu poderia vender e que qualquer um pode vender, qualquer um pode aprender a vender, e eu fui me desenvolvendo cada vez mais como um vendedor. E aí, para não fazer para fazer de uma história muito longa uma história curta, eu tive a oportunidade de abrir caminhos com habilidade de vendas. Fui morar no exterior, morei 8 anos nos Estados Unidos, acabei fazendo a minha tão sonhada faculdade lá no exterior. Que legal. Me formei em negócios nos Estados Unidos.
Trabalhei para uma empresa lá que comprava e vendia empresas, uma Venture Capital. Trabalhei por 5 anos para esse grupo. Foi uma segunda faculdade na minha vida e sempre dentro da área comercial. Então, todo esse trajeto eu fui desenvolvendo habilidades, criando metodologias, sempre buscando entender como que eu poderia ser mais assertivo nas vendas. E aí, depois de 8 anos nos Estados Unidos, eu voltei para o Brasil, criei algumas empresas. Em paralelo, comecei a dar consultoria e mentoria comercial para outras empresas. Hoje eu sou sócio de 4 empresas, 2 delas operando em nível nacional e 2 delas nas quais eu sou ativo, uma agência de marketing digital. Nós temos 2 escritórios hoje, o Marau tem um escritório, Teutônia tem um escritório, e nós estamos num projeto de expansão para a junção de pequenos escritórios de marketing, pequenas agências de marketing digital, para levantar uma única bandeira, que é a Vai Digital, que é a minha agência de marketing digital, e tem uma empresa de treinamentos e mentorias empresariais voltadas para a área de vendas, que é onde a gente aplica a metodologia do Vai. Vendas mudou minha vida, me permitiu estudar, me permitiu viajar o mundo, me permitiu ser dono de negócios, me permitiu construir a casa dos meus sonhos. E o que eu posso falar é isso, cara. Se não fosse por vendas, eu nem estaria aqui hoje conversando com você, né? Não, e a questão do teu método Vai, você estar em frente a esse treinamento e tudo mais, que me fez conhecer o Ricardo e tudo mais, tanto agora, né, no evento que a gente esteve presente. Tá dando um barulhinho, não sei se para mim tá tranquilo. Então é o meu aqui, então. E o que acontece? Em todo esse caminho, se você não tivesse a coragem, né, e a determinação de você sair ali e meter a cara, que nem a gente fala, né, eu acho que não daria certo, mesmo, né, somente com vontade você também, claro, não faria. Teve tudo uma questão de coragem, assim. E no que hoje você pode dizer que foi... Eu entendi que teve aquela vontade por querer estudar, mas em que momento que foi aquela... Tipo, ou você não aconteceu isso daí contigo, pode ser que não, né? Mas comigo eu acredito que aconteceu, por isso que eu estou perguntando. Bom, vendas, vou ter que ir lá, bater na porta e tudo mais, vou receber o não e tudo mais. Então, em que momento você parou de se preocupar com os nãos e começou a só se preocupar com o resultado? E isso daí, para mim, foi uma troca de né? Não sei se me entendeu. Entendi, sim. É uma excelente pergunta, Douglas. Eu acho que essa pergunta, a resposta que eu vou te dar aqui, eu acho que pode ser um ensinamento para todo mundo que está nos assistindo aqui. A gente tem que respeitar a história que a gente tem. Eu me lembro, eu vou contar uma história bem rápida para poder responder a tua pergunta, tá? Eu me lembro quando eu era criança, eu tenho uma irmã, né, a Vanessa, ela é 2 anos mais nova que eu, e eu me lembro quando chegava o dia 5, meu pai e minha mãe, por serem operários, né, então eles recebiam o pagamento deles, trabalhavam nessa fábrica, e a gente ia todo dia 5 até o centro da nossa cidade, onde meu pai ia pagar as contas dele, né? E eu e a minha irmã, a gente ia a pé, não tínhamos carro, e eu e a minha irmã, meu pai e minha mãe iam na frente, eu e a minha irmã a gente ia atrás, e a gente ficava torcendo para que o meu pai sobrasse dinheiro. Porque quando meu pai sobrava dinheiro, né, pagava as contas e sobrava dinheiro, na volta para casa, meu pai parava em um bar, lá na cidade de Marau. A gente cresceu num bairro mais retirado do centro da cidade, e tinha esse bar no trajeto de volta, meu pai parava lá, tomava uma cerveja, minha mãe tomava um suco, e eu e a minha irmã, a gente tinha o privilégio de ganhar uma lata de Coca-Cola com um sanduíche de aquele pãozinho francês. Era maionese, mortandela e queijo. E aquilo era felicidade. Então, a gente torcia para chegar o dia 5 e a gente poder ter esse privilégio. Então, a gente era feliz por isso.
Só que quando eu e a minha irmã a gente foi crescendo, a gente começou a desejar querer mais. Começou a desejar querer mais. Uhum. Então, assim, é aquilo que eu falei no início. Quando você tem dificuldades financeiras, quando você vem de uma família simples, uma família humilde, e eu sou muito grato, e é graças a toda a educação que o meu pai e a minha mãe nos deram de conversas, nos ensinando a ética, nos ensinando a importância da gente ser honesto e fazer as coisas com força, com dedicação e não desistir, e respeitando essa história que a gente sempre quis mais. Eu, principalmente, sempre quis mais. E quando eu me deparei com a venda externa, né, porque eu trabalhei muito tempo com a venda interna, mas quando eu me deparei com a venda externa, eu percebi que a gente recebe muito mais não do que sim. Na época, então, assim, eu tinha que falar com 10 pessoas para uma pessoa me falar sim, sendo que 9 iriam me falar não. E muitas vezes eu pensei em desistir. Muitas vezes eu achei difícil, muitas vezes eu pensei, por que eu não posso ter um emprego normal? Né? O que é um emprego normal? É trabalhar de segunda a sexta numa empresa. Por que eu tenho que acordar de manhã e ter sempre esta pressão de precisar vender? E aí eu passei 13 meses fazendo a venda externa da publicidade da minha revista. E aí esta revista me abriu as portas para conhecer uma pessoa incrível, e essa pessoa incrível me abriu as portas para poder ir para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, né, quando eu passei 6 meses lavando louça numa pizzaria, fazendo entrega de panfletos, até poder começar a falar um pouco a língua. E aí eu tive a oportunidade de arrumar um emprego numa empresa que pintava casas. E o meu trabalho era ir de porta em porta, buscando pessoas que precisassem fazer a pintura da casa. Então, Como? cara, literalmente era assim, ó, imagina um inverno nos Estados Unidos, neve no chão, eu tinha que bater na porta das pessoas e dizer assim, olha, eu estava passando aqui e eu vi que a sua casa está descascando, sua casa está mal pintada, e eu trabalho com pinturas. Você não gostaria de receber um orçamento gratuito para pintar a sua casa? Basicamente era assim. Cara, no inverno... Mas tu já sabia falar tudo isso? Eu falava inglês, já falava inglês, tu já tinha... já estava dominando, falava errado, muitas palavras erradas, mas se você vai para os Estados Unidos e você é obrigado a viver com o idioma, com outro idioma, você aprende muito rápido. Então eu sabia falar, eu era analfabeto na escrita, mas eu sabia falar. E eu tinha que bater na porta das pessoas e falar isso. Então, cara, eu recebia muito não. Algumas pessoas me xingavam, outras pessoas fechavam a porta na minha cara e nem diziam tchau. Então era um trabalho muito difícil. Cara, mas a cada 30 portas que abriam, uma aceitava o orçamento. E eu continuei fazendo isso. E aí, um dia, tomei a decisão de desistir, porque, cara, tu leva muito não na cara, tem que ser muito persistente. E aí o meu chefe lá nos Estados Unidos me falou assim, Ricardo, não é pessoal, não tem nada a ver com você. Você entrou no espaço de uma outra pessoa e você fez uma pergunta. Essa pessoa talvez estava assistindo um filme e teve que levantar, abrir a porta para você. Essa pessoa talvez estava com outros problemas, outras necessidades e não tem interesse naquilo que você está oferecendo, mas não tem nada a ver com você. Não é porque você é brasileiro, não é porque você tem sotaque, não é porque você é um cara alto, não importa se você é branco ou negro, se você é alto, baixo, gordo ou magro, não tem nada a ver com você. O não comercial, ele nunca é pessoal. É simplesmente porque aquele cliente, naquele momento, não precisa ou não tem interesse naquilo que você está oferecendo. Então, tira essa ideia de ser pessoal, que as coisas vão melhorar. E aquilo mudou, cara. Mudou minha vida pela segunda vez, porque fez sentido. Não saí. Continuei trabalhando. E aí, cada não que eu recebia a partir dali, entrava aquela frase na minha cabeça. Cara, isso não é pessoal. E aí eu comecei a concentrar as minhas energias, o meu foco em desenvolver uma metodologia, melhorar a minha performance para que eu pudesse ser mais assertivo. E aí
Hoje eu entendo que foi naquela época que o método VAI, vendas de alto impacto, começou a ser construído, né? Só mais tarde eu fui entender isso. E basicamente é isso, cara. Não é pessoal. Que legal. E isso daí é uma coisa que se a pessoa não parar para pensar, não percebe que, cara, pior que né? Você invadiu o espaço. Se você estivesse assistindo, né, na TV, se você estivesse fazendo um podcast agora, batesse ali na coisa, cara, uma que eu não ia atender, né, pessoal? Mas também o cara ia ficar incomodado. Você tá invadindo o espaço das pessoas. E a gente não para pra pensar. Não. É uma coisa assim, bem... Cara, a maior verdade de todas do mundo comercial é que você, primeiro, não tem nada a ver com aquilo que você vende. Não tem nada a ver com o produto ou serviço. Não importa se você está vendendo um trabalho de pintura de casa, se você está vendendo um treinamento, se você está vendendo uma peça de roupa, não tem nada a ver com o produto ou com o serviço. O que tem a ver é com as pessoas. Você é uma pessoa que está vendendo algo para outra pessoa. Então, quando você entende isso, você começa a perceber que as pessoas, elas estão preocupadas com elas mesmas. As pessoas estão preocupadas com os problemas delas, com as necessidades delas, com as necessidades de resolver os problemas delas. Elas não estão preocupadas com você, com o teu produto, o teu serviço ou com a tua empresa. Então você precisa, foi o primeiro insight que eu tive na minha vida quando eu decidi melhorar a minha performance de vendas. Você precisa entender como que aquilo que você tem em mãos, seja um produto ou um serviço, vai ajudar as pessoas e quais pessoas. Então eu comecei a me tornar mais assertivo, porque em vez de falar da minha empresa, da minha pessoa ou do meu produto, o quanto foda é o meu produto, eu comecei a fazer perguntas e entender a outra pessoa, deixar a outra pessoa falar primeiro. E aí eu comecei a me tornar mais assertivo. Esse foi o primeiro passo que eu dei para construir uma metodologia de vendas que hoje tem uma taxa de conversão de 90%. A cada 10 pessoas que sentam na minha frente para uma negociação comercial, 9 fecham negócios comigo. Então, essa metodologia funciona. Método VAI, vendas de alto impacto, funciona. Não, eu tive um gostinho dessa. Você esteve no evento, inclusive, quero aproveitar o espaço, né? Sem perguntar, sem combinar antes, eu vou agradecer o CDL de Passo Fundo, que tem sido um parceiro muito grande da Ricardo Catani Treinamentos, e você me conheceu através de uma palestra que a gente fez lá em parceria com o CDL, né? Bairro, né? Isso, CDL nos bairros. Programa muito legal que a CDL de Passo Fundo realiza aqui na cidade. E, cara, tu já chegou ali com a tua metodologia e tu aplicou ela ao vivo, né? Então, tipo, isso que é legal, mostrar o resultado, né? Já mostrar tudo já na prática também, porque hoje é bem fácil chegar para ti e dizer, eu vou mudar a tua vida, mas e daí como? O como, ele tem um caminho bem grande, né? É um caminho distante, e se no teu caso, né, você vai lá e mostra como, para depois dizer que não tem a solução. Cara, isso foi eu implementei isso alguns anos atrás, porque qualquer um pode falar. A gente pode falar o que a gente quiser. Eu posso vir aqui no teu podcast, eu posso falar assim, cara, eu sou um excelente vendedor, eu sou isso, eu sou aquilo, que, aliás, é o vício que a maioria dos vendedores tem. Então, quando um vendedor chega numa empresa para fazer uma apresentação, em vez de se preocupar com aquele cliente, se preocupar com aquela empresa, ele tende a se preocupar em querer construir valor demais sobre o produto ou a empresa dele. Minha empresa é ISO 9001, a minha empresa isso, a minha empresa aquilo, meu produto assim, meu produto assado, porque ele não percebe que a pessoa do outro lado, ela não está preocupada se o teu produto tem ISO 9001 ou não tem. Ela está preocupada em como ela vai resolver o problema da vida dela. E se você tem essa solução, ela vai comprar de você. Agora, se você ficar gastando o teu tempo, a tua energia, para você ficar falando sobre o quanto foda você é ou o teu produto você não vai vender.
Então, eu decidi, alguns anos atrás, em vez de chegar num evento, numa palestra, e dizer para as pessoas, olha, você tem que fazer assim, assim e assim que vai funcionar, então por que eu não faço ao vivo? Então, hoje, toda palestra que o Ricardo Catani faz, quem está me assistindo e já assistiu algumas das minhas palestras sabe que isso é real, e se você ainda não teve a oportunidade, assista um dia uma palestra, porque toda palestra eu faço uma venda ao vivo. Eu vou lá, eu faço a venda e depois eu explico como que eu fiz. E isso funciona, porque é técnica, é metodologia. Então, a boa notícia aqui é que você não precisa ter talento comercial, você não precisa ter... Algumas pessoas falam, o cara ele nasceu para as vendas. Cara, a gente nasce todo mundo igual, peladinho, uns mais bonitinhos, uns mais feinhos, com a nossa mente vazia, e a gente vai crescendo, se desenvolvendo, construindo habilidades, aprendendo a fazer coisas, né? Então, se você quiser ser um bom vendedor, aprender a vender, você pode, indiferente o teu perfil, indiferente a tua crença, qualquer um pode aplicar um método, uma técnica e ter resultado com isso. Aprendizado, isso daí é uma coisa que, tipo, na minha vida hoje, ela está muito constante, né? Algum tempo atrás eu também não ia, mas depois que tu aprende e tu começa a dar valor a aprender, a começar a entender qual é o conceito, começa a admirar todo mundo e a tudo que pode vir a agregar para ti. E, cara, vendas hoje, né, isso daí já é bem claro para todo mundo que tu quer ter sucesso na vida, ou tu vende, ou tu vende, ou tu vende. Exatamente. Tu vai vender para alguém, ou tu vai vender um produto, ou tu vai se vender. Exatamente. Não tem um outro jeito que não tem, né, um berço, vamos supor assim, se tornar rico, vamos supor assim. Tem gente que pode ser rica, mesmo assim não tem riqueza. Questão de espírito e tudo mais. Mas, e daí, quando tu voltou dos States, né? Dos Estados Unidos. 8 anos lá, quando tu voltou, tu já voltou sabendo o que tu queria, porque eu também tive essa transição, mas não fiquei 8 anos, nem foi nos Estados Unidos, mas eu voltei pro Brasil e fiquei, cara, e agora o que eu vou fazer da vida? E como é que foi pra você? Cara, eu voltei do Brasil achando que eu ia estourar a boca do balão. Eu voltei pro Brasil com aquele pensamento idiota e arrogante. Na minha cabeça era assim, cara, olha tudo o que eu fiz. Eu fiquei 8 anos nos Estados Unidos, eu falo inglês fluente, eu falo espanhol fluente, eu trabalhei para uma empresa que comprava e vendia empresas, então eu consegui ajudar a recuperar vários negócios lá nos Estados Unidos, e eu tive também a oportunidade de fazer uma faculdade dentro dos Estados Unidos. Então eu voltei achando que, cara, as empresas iriam brigar pelo Ricardo Catani, né? Todo mundo iria querer me dar um emprego. E eu cheguei aqui e descobri que, cara, as pessoas olhavam o meu currículo e diziam assim, você é muito caro. Sério? Mas como muito caro? Sério. As pessoas diziam, você, cara, formado no exterior, domina o inglês, experiência em negociação internacional, eu não tenho como pagar um profissional como você. Mas me faz uma oferta, me faz uma proposta. Então essa foi eu cheguei aqui e tive que baixar minha bola, porque foi uma das maiores dificuldades que eu encontrei. Só que eu era vendedor. Então aí onde foi, eu disse que a vendas, a habilidade de vender mudou a minha vida várias vezes. Então eu disse, bom, se as empresas acham que eu sou um profissional muito caro, porque eu venho de fora, então eu vou criar a minha própria empresa. Porque se você sabe vender, cara, você que está me vendo aqui, se você sabe vender, você pode ter tudo o que você quer. Você pode construir tudo o que você quiser. E aí eu decidi criar a minha própria empresa. Foi na época, em 2010, quando eu voltei. Então eu fiquei alguns meses desenvolvendo um projeto de uma empresa chamada Purificata. Então quem é aqui, principalmente da nossa região, com certeza já viu em um supermercado um equipamento do tamanho de uma geladeira
que as pessoas vêm com o vasilhame de água, colocam o vasilhame na máquina e coletam água a granel. Eu criei aquela empresa meados de 2010 com o projeto e ela nasceu em 2011. E eu fiquei à frente da Purificata junto com os meus sócios, né? Precisei de sociedade, não tinha o valor financeiro total que precisava para construir esse projeto. E aqui fica outra dica. Eu tinha a ideia, eu tinha o projeto, mas eu não tinha 100% do dinheiro que eu precisava para fazer esse negócio acontecer. O que eu fiz? Usei a habilidade de vendedor externo para prospectar um investidor e fazer essa pessoa dizer sim. Eu vou investir na tua ideia, vou investir no teu projeto e a gente vai fazer esse negócio acontecer. Então eu criei a Purificata, fiquei de outubro de 2011 até dezembro de 2017 à frente dessa empresa. Só que mesmo trabalhando e construindo o meu próprio negócio, muitas empresas me chamavam para dar mentoria e assessoria para suas equipes comerciais. Então eu fiquei os últimos 3 anos, 4 anos de Purificata. Hoje eu sou sócio da empresa, mas eu não atuo mais dentro da empresa. Mas os últimos 3, 4 anos eu trabalhava para a Purificata, que é o meu negócio, e dava mentoria para outros negócios. Dezembro de 2017 eu decidi que estava na hora de abrir um outro negócio. Então eu larguei a direção desta empresa para um dos meus sócios e a Ricardo Catani Treinamentos nasceu. Eu decidi que estava na hora de outras pessoas conhecerem a metodologia de vendas que eu aplicava na minha vida, nos meus negócios, além das empresas que me contratavam. Então, em vez de ficar só sendo contratado por empresas, eu decidi que não, eu vou criar um negócio do zero e vou dar a oportunidade para outras pessoas também conhecerem a metodologia. E daí, aí que nasceu a metodologia Vai? Ou ainda não? Aí a metodologia Vai, vendas de alto impacto, foi apresentada para o mundo. Porque até então ela era uma metodologia escondida. Era uma metodologia que eu utilizava e apenas algumas das empresas que me contratavam para receber mentoria comercial tinham acesso ao método Vai. E mais ninguém. As pessoas nem sabiam da existência do método Vai. Então, dezembro de 2017, eu decidi que o método Vai iria ser apresentado para as pessoas. Cara, recebi muitas críticas. Muitas pessoas me falaram, Ricardo, você é maluco, cara. Você vai sair da direção da tua empresa, cidade pequena, de interior. Só quem é de cidade pequena e do interior vai entender o que eu vou falar aqui. Existe muita vaidade. Pô, você é diretor da tua empresa que já está fazendo sucesso nacional, já está presente em 12 estados, e você vai sair desse cargo para ir dar cursinho de vendas? Eu disse, não, cara, eu vou sair desse cargo para abrir um novo negócio, que eu vou usar a minha metodologia de vendas para transformar esse negócio num dos maiores do Brasil. E algumas pessoas deram risada. Cara, Ricardo Catani ainda é muito pequeno perto dos objetivos que ele tem. Mas eu tenho muito orgulho de falar, cara, que em 3 anos tive meu nome citado na revista Exame, na Infomoney, recebi 2 premiações no palco do maior evento de vendas e marketing digital do Brasil, que é a Imersão 8Ps de Conrado Adolfo. Foi um grande mentor na minha vida também. Tive a oportunidade de dar treinamentos presenciais para mais de 300 pessoas, tudo isso antes da pandemia, é claro. E a Ricardo Catani só vem crescendo. Então eu sou muito grato às forças espirituais que me acompanham. Eu tenho um mentor espiritual que me acompanha, ele sempre fala uma frase, esse meu guia espiritual, ele sempre me diz assim, Ricardo, todos os dias quando você acordar, repita para você mesmo, eu posso tudo porque eu tenho quem tudo pode nessa terra. E com essas forças espirituais, acreditando no potencial de cada pessoa, porque existem 2 tipos de profissionais no mercado, no meu ramo. Tá? Existe o empreendedor de palco, que é aquela pessoa que lê um livro, faz um curso e decide ensinar outras pessoas como fazer algo.
Cara, e não que isso esteja errado. Não está errado. Se você tem capacidade e competência de realmente estudar algo e ajudar as pessoas, siga em frente. Mas não tem nada que se tornará tão eficiente quanto você ter vivência de campo. Então foram 20 anos trabalhando com vendas para implementar o método VAI na vida das pessoas. E eu digo assim, Douglas, com muito orgulho, peço até desculpa para quem está nos assistindo. Recentemente eu recebi uma ligação de um pessoal de Porto Alegre, que organiza grandes eventos pelo Brasil, me convidando para palestrar num dos maiores eventos de inovação do sul do Brasil, que é o Inove Ação, que acontece em Gramado em abril. E aí eu vou ter o privilégio de poder estar no mesmo palco, ao lado de Leandro Carnal, que é uma das pessoas nas quais eu mais admiro nesse país, Cris Arcangeli, né, todo mundo... A Cris ficou muito conhecida na época que fazia o Shark Tank. Para mim é uma das empreendedoras mais... Dá para falar foda aqui? Dá, pode falar. Uma das empreendedoras mais foda que tem nesse país. Aqui tem 2 livros do foda. Né? Isso, Infoderice, né? Isso, do Caio Carneiro. Cara, vai estar lá Fernando Gomes, do CNN, vai estar Paulo Pedó. Inove Ação. É um evento que acontece em Gramado, inclusive, o link desse evento está na bio do meu Instagram, se alguém quiser acompanhar. Mas por que eu estou falando isso? Né? Até aproveitando o momento para divulgar o evento. Porque eu me sinto muito orgulhoso por receber esse tipo de convite, mas eu tenho a certeza que isso só acontece, não é porque o Ricardo é especial, não é nada disso. É por causa que a gente coloca muito empenho naquilo que a gente faz. É muita dedicação, é muito foco no resultado. É aquilo que eu te falei, eu acredito em cada pessoa que entra na minha sala de treinamento. Então, se eu dou treinamento, eu tenho que ser capaz de desenvolver cada pessoa que está ali acompanhando o meu trabalho, aprendendo comigo. E o método VAI é isso. Ele ensina, não importa o segmento de atuação, porque dentro do método a gente trabalha 4 janelas. A gente trabalha as vendas internas. Então, se você tem um negócio físico, e você recebe o cliente no teu estabelecimento, o método VAI é para você. Porque a gente ensina como você acelera assim, muito as tuas vendas com técnicas e com estratégias de vendas internas. Se você é um vendedor externo como eu, se você tem que bater nas empresas, se você é um corretor de imóveis, se você é um profissional liberal, que você precisa ir caçar o teu cliente, cara, o método VAI é para ti. Porque eu ensino como abrir um mercado, como criar relacionamento, o que você faz para que as pessoas gostem de você e digam sim para você. Então a gente dá toda a estratégia dentro do método VAI. Eu ensino marketing tradicional, como que você usa as rádios, os jornais, os podcasts a teu favor para você construir a tua autoridade e para você despertar o interesse das pessoas em procurarem por você, pela tua empresa, ou pela marca do teu produto. E o marketing digital, que não tem como fugir dele, né? Principalmente agora nos últimos 2 anos. Então a gente ensina aí as melhores técnicas, as melhores estratégias de marketing digital, inclusive como que você pode fazer marketing digital investindo R$0 em tráfego e ter resultado. E se você vai investir em tráfego, como investir o mínimo possível para você ter o máximo de resultado. A gente dá as estratégias, mostra as evidências do que a gente faz e dá certo. Então, quem participa da imersão do método VAI, sai transformado. A imersão é 2 dias, né? 2 dias imersivos, com apostila de acompanhamento, algumas palestras de convidados. 2 dias que você sai com uma apostila grossa assim, uma apostila de mais de 200 páginas, e nesses 2 dias você consegue acompanhar todo o processo dela e dentro dela criar a tua estratégia. Então ela funciona como um guia, como um mapa que vai tirar você da onde você está e ajudar você a chegar aonde você quer chegar. Por isso que o método VAI vem dando certo, porque ele é para todos. Ele funciona, ele é prático e ele dá certo, simples assim. Hoje a gente está fazendo até o episódio num sábado porque, né, a agenda
do Ricardo tá estourando aí. Até eu comentei, né? Não, então que bom, né? Porque é bom e ruim por você não poder estar em dois lugares ao mesmo tempo. Se pudesse, você estaria. Cara, você tocou na minha maior ferida. Hoje eu sou muito grato, sou muito grato a Deus, sou muito grato ao meu guia espiritual, sou muito grato ao esforço da minha equipe. Eu tenho uma equipe de 11 pessoas do meu lado que são incansáveis, um pessoal assim, não vou falar o nome de todo mundo, mas eles sabem o quanto importante eles são dentro da Ricardo Catani. Então, assim, a gente fica muito feliz porque hoje nós não temos mais agenda. Então, bem como você falou, o Douglas me convidou para esse podcast durante a semana. Douglas, não consigo. Eu estou os primeiros 5 meses do ano, eu estou com a minha agenda 100% lotada. Então, a gente está aqui num sábado, iniciamos isso, era um pouquinho passado das 6 horas, agora são 19 horas do sábado, fazendo esse podcast para vocês. Isso me deixa muito feliz, mas ao mesmo tempo me deixa muito triste, porque eu não consigo mais atender a todos. Então, essa semana mesmo, eu tive que dizer não para um cliente que eu tenho 100% de certeza que se eu conseguisse ter o tempo, se eu tivesse o tempo para ajudar ele, a gente iria levar o negócio dele para um outro patamar. Só que o Ricardo Catani é uma única pessoa. Então, agora, o meu foco para os próximos 2 anos é desenvolver não apenas as pessoas, mas desenvolver novos Ricardos para que esses Ricardos possam ajudar a crescer a comunidade que ajuda as pessoas. Porque é uma das feridas que eu tenho hoje, não conseguir dar conta de atender todos que têm me procurado. Essa tua visão de... Não sei se está funcionando agora o meu microfone. Não sou. Agora estou me escutando. Agora tá. Então, essa visão de querer também fazer com que as outras pessoas que ajudem a ajudar outras pessoas, isso daí é uma coisa que não se vê no ramo de treinamento. Normalmente, eu sou o único e pronto, né? Não tem como copiar. Né? E isso daí eu já acho que já é um diferencial teu. Né? É uma coisa que não se vê comum, não é comum um treinador de vendas dizer assim, não, quero formar pessoas que façam o que eu faço hoje e consigam fazer com que essa comunidade aumente. Douglas, aquilo que a gente falou no início, o ser humano tem o direito de falar o que ele quer, né? Mas eu falo porque eu tenho milhares de pessoas que me conhecem aí, que passaram pelos processos de desenvolvimento comigo. Eu tenho uma missão nessa vida: ajudar pessoas. Eu gosto de ajudar pessoas. Seria muito mais fácil para mim e prático assumir um cargo de diretor comercial de uma empresa. Inclusive, hoje eu tenho esse cargo, né? A gente tem um projeto bem audacioso no qual a gente aceitou um desafio lá na cidade de Chapecó. Uma empresa que tem um potencial gigantesco de crescimento. A gente assumiu esse desafio. Seria muito mais cômodo para mim, depois de toda a minha experiência, minha bagagem, assumir um cargo como esse, que paga salários super atrativos, e ficar tranquilo. E não me preocupar com as pessoas. Mas eu tenho uma missão. Inclusive, eu fiz uma promessa para um dos meus guias espirituais, que eu nunca vou parar de ajudar as pessoas. Então, até onde eu consigo alcançar, eu vou. Como está tendo a necessidade de ajudar mais pessoas e eu não tenho braço para isso, então a gente está com um projeto de desenvolver pessoas que possam pegar a metodologia que eu ensino e ajudar a ajudar mais pessoas. Então, esse é o nosso grande desafio. Tu estava em Chapecó, eu acho, ontem, né? Ontem eu estava em Chapecó. Postou aquela coisa fiz uma brincadeira, comida, né? Fiz uma brincadeira da comida. Lá. É que não é muito comum, cara. Eu tava dirigindo e aí eu tive que parar o meu carro porque tinha uma boiada, né? O pessoal tava tocando gado, assim, dentro da cidade, entendeu? Uma rua de asfalto ali e o pessoal atravessando a rua com o gado. Eu já vi muito isso no Mato Grosso. Eu tenho vários clientes no Mato Grosso e lá, Mato Grosso do Sul, foi muito comum ver isso.
Mas aqui não é comum. Então eu até fiz uma brincadeira, eu vi o gado passando e aí eu postei um story lá no Instagram dizendo, ó, enquanto isso a comida está desfilando aqui na minha frente, né? Ainda mais na sexta-feira, né? Ainda mais quando sextou, Quando né? Numa sextou. sexta-feira. Não, mas isso daí, a disponibilidade de você estar onde, né? Claro que tem tua agenda, tem tudo, mas você pode estar onde você determinou que você vai estar. Foi o que você falou, né? A vendas te dá essa liberdade de. E como é que você vê essa liberdade aí em questão das tuas empresas? Porque, beleza, 4 empresas, treinamento o ano inteiro já. Como é que, né, organiza isso daí? Como é que se. Cara, como você mesmo falou, você não consegue se virar em dois. E eu fico assim, imaginando como que é planejado tudo isso. Pessoas. Excelente a sua pergunta, cara. Muita gente me pergunta isso. Eu aprendi isso com os americanos e aprendo isso sempre, cada vez mais, com os grandes empresários brasileiros. O segredo de todo negócio são pessoas. Pessoas que têm a mentalidade grande, elas desenvolvem pessoas e acreditam nas pessoas. Pessoas que têm a mentalidade pequena, elas têm ciúmes das pessoas. Eu vejo isso muito dentro de grandes empresas, um colega de trabalho dificultando a vida do outro colega porque tem medo que aquele colega vai tirar o cargo que ele está exercendo. E as grandes mentes, os grandes empresários pensam o contrário. A gente precisa confiar nas pessoas, desenvolver as pessoas, buscar ser assertivo da melhor maneira possível em ter as pessoas certas do nosso lado. Então, por exemplo, dentro da Purificata, que é uma das empresas na qual eu tenho sociedade, eu tenho um sócio extraordinário que toca o negócio. Nós somos em 4 sócios. Tem outros sócios que são extraordinários na análise de números, nas cobranças, nas reuniões mensais que a gente faz, e tem uma equipe de campo que faz a coisa acontecer. Dentro da minha agência de marketing, eu só consigo crescer porque eu tenho 11 pessoas lá que sabem exatamente o que querem e como me ajudar. Eu tenho sociedade na agência de marketing digital também. Como a Ricardo Catani Treinamentos, ela foi criada pelo Ricardo Catani. Só que eu tenho sócios dentro dela. Não são sócios de contrato social, mas todo mundo que trabalha comigo tem potencial de crescer. Todo o resultado líquido, seja da Ricardo Catani ou da Vai Digital, da agência, tem participação para quem está lá dentro trabalhando. Ah, que legal. Então, por exemplo, todo treinamento... Eu vou abrir um número aqui que eu nunca abri para ninguém. Eu nunca abri para ninguém. Aqui no Smart Aqui Start. dentro do Smart Start Podcast, eu vou abrir qual é o jogo que está por trás do jogo da Ricardo Catani Treinamento. A Ricardo Catani Treinamento fica com 50% do resultado líquido. Só isso. Só isso. Fica com 50%. Os outros não é só isso, porque se a agenda está totalmente fechada, então... a gente não pode reclamar. Só que assim, os outros 50% são divididos entre as pessoas que trabalham lá junto comigo. Então, a pessoa que organiza os eventos, os treinamentos... Final de semana passada, a gente teve o treinamento de Enneagrama 360 aqui em Passo Fundo. Cara, eu cheguei, começava às 8h30, eu cheguei às 8h30 para dar o treinamento. Estava tudo pronto. Estava tudo organizado, tudo foi ajeitado. Por quê? Porque tem pessoas competentes. Então, a pessoa que organiza os eventos, ela fica com 10%, além do salário dela. O cara que faz o tráfego pago lá, que faz a divulgação, ele fica com 10%, indiferente o salário dele. A pessoa que está por trás de todo o marketing visual fica com 10%. Eu tenho um consultor financeiro, eu tenho um coach financeiro, porque eu sou extremamente desorganizado para finanças. Geralmente, o cara que é bom nas vendas, o cara que é bom no comercial, ele tem que ser desorganizado numa outra área. Eu reconheço isso. Eu conheço o meu perfil de personalidade, eu não sou organizado financeiramente, eu preciso que alguém organize as minhas finanças. O cara que organiza as finanças, ele fica com 10% do resultado da Ricardo Catani Treinamento. Então, os negócios que eu tenho 100% de controle, que eu sou o tomador de decisão exclusivo, é assim que eu opero.
Os outros negócios, tem a sociedade com a Purificata, tem uma sociedade com a Silicup, a gente vende copos de silicone, garrafas de silicone para o Brasil todo. A gente quer eliminar o uso do copo plástico, né? A gente sempre está com foco no meio ambiente. Eu tenho pessoas extraordinárias lá dentro que fazem o negócio acontecer. Então, eu não preciso me preocupar com essas empresas, eu preciso apenas confiar nas pessoas. E essa é uma habilidade para poucos no Brasil, infelizmente. É uma habilidade para poucos. Aí que tá, eu acho que hoje a maioria das empresas e a maioria dos diretores, donos, né, de empresas, sofre uma dificuldade imensa em saber a hora de deixar, né, a empresa andar e também delegar funções para que essa empresa ande. Acredito que a maioria porque é meu, a Purificata, por exemplo, é minha, eu que criei, eu que tive a ideia, agora eu não vou sair de jeito nenhum. Cara, tu iria estar até agora lá e não iria passar esse conhecimento para ninguém. E também, tipo, talvez a Purificata não cresceria do jeito que está crescendo com a tua mentoria e com o pessoal que tá fazendo andar. Então, cara, eu acho que isso daí é uma dor muito grande do empresário. E como entender qual é o ponto de você começar a delegar e acreditar nas pessoas? Cara, o meu presidente da empresa Purificata, que é um cara extraordinário, um visionário incrível, o nome dele é Leonardo Segatti, é um empresário lá da cidade de Marau, tem vários outros negócios. Ele sempre fala uma frase que faz muito sentido para mim e que vem de uma metodologia americana. Você prefere ter 5% do posto de gasolina ou 5% da Petrobras? Qual é a decisão, né? Tu quer 5% do posto ou tu quer 5% tu quer 95% do posto de gasolina ou sim. 5% da Petrobras, né? De qualquer forma eu ia querer a Petrobras. Não, mas assim, tu prefere ter 100% de um posto de gasolina, 95% de um posto de gasolina, ou você prefere ter 5% da Petrobras? O que significa isso? Significa que, muitas vezes, por orgulho, por ego, por ambição, as pessoas querem ser únicas e exclusivas e aí criam um negócio pequeno, mas querem estar naquele negócio pequeno. A minha mentalidade é diferente. Eu prefiro ter menos cotas de um negócio, mas ter um negócio grande, do que ficar no negócio pequeno. Cara, a Purificata fui eu que criei. A ideia era minha, fui eu que desenvolvi, fui eu que prospectei. Hoje, eu sou sócio minoritário da empresa. Porque para poder fazer a empresa ser grande, nós começamos em 2. Começou eu, começou o Leonardo. Depois entrou o Cristiano, que é engenheiro. Aí o Leonardo colocou o filho dele na operação, que hoje quem toca a Purificata é o Vini, faz um trabalho excelente. Mas, passado o tempo, a gente precisou de um outro sócio, porque precisamos captar novos aportes financeiros. E todas essas mudanças, elas mudam para o melhor, mas elas também mudam as cotas societárias de cada sócio. Então, muitas vezes a gente tem que tomar decisão. Ou eu fico com esse negócio pequeno, ou eu deixo novas pessoas entrarem para que a gente possa ter um negócio grande. Eu acredito em negócio grande. E falo outra, Douglas. Observem o mercado. Você que está me vendo, observa o mercado. O Brasil está fazendo um movimento que os Estados Unidos fez há uns 30 anos atrás. Tudo está nas mãos dos grandes. As grandes redes estão tomando esse país. E isso não é errado, eu não estou fazendo uma crítica, mas é para observar o mercado. Se você tem mentalidade pequena, você vai ser engolido pelos grandes. Eu não preciso falar nomes de grandes empresas, mas olha todos os segmentos, olha o segmento de farmácia, olha o segmento de lojas de produtos para sua casa, olha o segmento de chocolate, olha o segmento de roupa, tudo está sendo alimentício, olha o segmento alimentício. Tudo está sendo construído para olhar grandes só aqui em Passo Fundo, redes. já que você já consegue ver. Cara, só aqui em Passo Fundo tem empresas extraordinárias que estão crescendo de um modo super acelerado. O quê? No sistema de grandes redes. Hoje, se você vai para os Estados Unidos e você vai para a Flórida
e aí você viaja para Nova York, ou você viaja para Califórnia, que são os extremos do país, você vai encontrar as mesmas redes de farmácias, mesmas redes de roupa, as mesmas redes de restaurante, é tudo dominado por redes. E o Brasil, está fazendo isso. O Brasil está construindo este movimento. Se você tem a cabeça pequena, se você está pensando apenas no negócio local, se você não está pensando em escala, se você não está olhando para o marketing digital, se você não está olhando para as pessoas que trabalham contigo, se você não está se preocupando com isso, eu tenho uma notícia muito ruim para ti. O teu negócio está com os dias contados. Mas isso daí é forte. Mas essa é a minha visão. Posso estar errado, mas eu tenho... Não, mas eu concordo plenamente. Porque, cara, hoje tu tem a oportunidade de estar... Por exemplo, vou te dar eu conheci aqui em Passo Fundo uma empresa que faz manipulados encapsulados, entendeu? Um laboratório, né? Que faz quero fazer uma proteína. Tá, aqui. E eu conversei com um rapaz que tem uma empresa de suplementos, até já veio aqui no podcast, que queria fazer um produto. Eu conectei os dois, só que olha que legal. Essa empresa de encapsulados, ela faz algo que você só encontra Curitiba, São Paulo. E os grandes centros, né? Entendeu? São Paulo, que é o centro dos existe negócios. Aqui em Passo Fundo. Hoje você não precisa ter um laboratório ou ter milhões de reais para você fazer um produto de encapsulado. Aqui em Passo Fundo mesmo, tu consegue ir ali, falar com eles, falar o projeto e olha que legal, né? Não falei o nome, então não é jabá, mas depois a gente conversa, tá, Diego? É o proprietário. Eles fazem todo o trabalho de produção químico, né, e tudo mais. Você fala, eu quero que seja um emagrecedor. Sim. Que tenha tal produto, baseado nisso, naquilo. Eles vão fazer os testes, vão ver se dá para ser composto e vai ser definido se é cápsula, comprimido, pó, o que for. Eles fabricam esse produto, personalizam da tua marca, criam uma caixinha, né, se é pote ou o que é, fazem a cápsula até do mesma cor que a tua... Personaliza a embalagem. Cara, é uma coisa assim. Fazem um e-commerce, uma página de vendas, baseado com o que você, né, também tem. E a única coisa que tem que fazer é dizer assim, olá pessoal, eu tenho um produto novo, que eu vou fazer um lançamento em breve, e é só entrar aqui no link, comprar, fazer a pré-compra que vai estar na tua casa. Eles entregam também. Então a única coisa que tem que fazer é chegar para eles, eu tenho esse projeto. É vender. A única coisa que tem que fazer é vender. É vender. E hoje, esses produtos, normalmente, eu já tinha pesquisado produtos assim, encapsulados. Hoje eu conheço o Kaiser, que até o Marco, que está na técnica aqui, que me apresentou o Kaiser, não sei se tu já ouviu falar. Já ouvi falar, que até o filho do Kaiser mora aqui em Passo Fundo. Legal. E ele hoje é um cara que faz isso daí, só que ele faz em São Paulo. Então, e tu descobrir que aqui em Passo Fundo tem, entendeu? É uma coisa assim que pra mim me deu um uau, né? E conectei os dois. Então hoje ele não precisa ter um site, ele não precisa ter nada. A única coisa ele precisa ter ideia e vender. E vender. Por isso que é aquilo que a gente falava, sabe? Se você hoje tem muitas opções de apenas vender, usar a habilidade de vendas para você fazer dinheiro. E também vai de encontro esse teu comentário daquilo que a gente falou no início. Amaral, 40 mil habitantes. Cara, hoje, as cidades pequenas, as cidades do interior, elas estão dando show. Elas estão dando show. Se você pegar, por exemplo, também não vou falar nomes, né? Mas, cara, se tu for para Nova Alvorada, que é uma cidade do interior de Marau, cara, tem uma das maiores empresas do Brasil, se não da América do Sul, na distribuição de medicamentos veterinários. Né? Se você for para Marau, cara, Marau tem... Cara, 5 das maiores indústrias do Brasil estão em Marau. Cara, sim, Metasa, indústria do aço, depois a gente manda gigante. Depois a gente pega o patrocínio lá deles.
Cara, Perdigão tem 2 unidades em Marau. Tem a GSI, que é uma multinacional para produção de silos, para armazenagens de grãos e ninhos para aviários. Cara, a própria Fuga Couros, que é o maior curtume do Brasil, né, processamentos de couro, está em Marau. Então, a nossa região, hoje, as cidades pequenas, elas estão dando show. E aí tu pega Passo Fundo, cara, olha as grandes marcas que saem de Passo Fundo. Né? Sem puxar muito para o lado do seu Pedro Brair, lá da São João, mas olha o exemplo da São João. Sim. Depois a gente fala com o Pedro lá e pega um patrocínio também aqui para o podcast. Né? Mas só citando alguns exemplos entre tantos outros. Cara, o mundo hoje ele está globalizado, a internet facilitou isso. Então, você só não faz dinheiro se você não quer fazer dinheiro, se você quer se acomodar. Agora, tem um problema. As pessoas estão adquirindo obesidade mental. Elas compram o livro, leiam, mas não utilizam. Isso? Não. Ou qual que é? Estado de sono. As pessoas não sabem o que elas querem. Então, eu vejo assim, tem um monte de gente acompanhando o Ricardo Catani porque quer aprender a vender, mas não está colocando em prática porque o que ela precisa é de um auxílio financeiro. Então, se você tem dificuldades, se a tua dificuldade hoje é financeira, você tem que acompanhar um mentor de finanças. Se a tua dificuldade é comercial, você tem que acompanhar um mentor comercial. Se a tua dificuldade é como abrir um negócio do zero, você tem que acompanhar alguém, marketing digital. Isso é óbvio, né? Só que as pessoas estão em estado de sono. Gente, não é todo mundo, tá? Existem as regras. Mas eu estou falando do movimento que eu observo. Tem muita gente consumindo conteúdo demais. As pessoas estão, eu estou consumindo conteúdo de vendas, daí eu tenho que consumir o conteúdo de finanças, daí eu tenho que consumir o conteúdo de marketing, aí eu tenho que consumir tal conteúdo, porque senão eu não vou crescer. Não, para com isso. Isso é obesidade mental. Tu está botando muito conhecimento dentro da tua cabeça e não está colocando nada em prática. Olha para o que você está fazendo, olha para o teu objetivo, o teu propósito, veja o que você quer para a tua vida e comece por aquilo que você tem mais necessidade. Se é vendas, acompanhe o Catani. Se você precisa de, relações humanas, acompanha outro guru de relações humanas, finanças. Tem hoje, com a internet, o próprio YouTube, a gente está aqui ao vivo no YouTube, cara, se encontra tudo lá no YouTube. Mas as pessoas, elas não sabem o que elas querem. Sabe que ontem eu estava numa reunião com uma pessoa e eu estava falando sobre exatamente o que você falou agora. Só que sem pensar nesse contexto. Eu estava falando, cara, no meu Instagram hoje, no meu pessoal, né? No meu Instagram pessoal, eu sigo conforme o que eu quero aprender. Eu sigo as pessoas conforme o que eu quero aprender naquele momento. Então, por exemplo, hoje eu estou procurando entender um pouco mais sobre vendas. Eu vou ir atrás do Ricardo, vou atrás de pessoas que vendem. Alfredo Soares, sei lá, do G4, que ele é um cara também bom, só que para e-commerce, né? Sim, sim. Não sei se tu conhece. Sim, da V4, tu tá Isso. falando? Da V4 não, da G4. Da G4. Ele faz junto com o Thales Gomes. Sim. Alfredo Soares, se eu não me engano. Sim. Eu tava confundindo ele, agora eu sei, Bom, sei de quem você tá falando. Eu vou atrás da... Não, beleza, eu clico lá, seguir. Beleza, agora eu quero saber sobre marketing digital. Então eu paro de seguir as pessoas que é de vendas e vou ler. A não ser que eu esteja em algum instante querendo estar, por exemplo, nessa última semana eu estava vendo teus stories da hora. Sim. Tanto pelo meu quanto do Smart Start. Por quê? Porque eu queria estar em constância para ver como é o teu dia a dia. Claro. Entendeu? Para ver que, tipo, para mim estar aqui e conhecendo. Claro. Fazendo o teu tema de casa, né? Mas não que isso daí seja algo, né, relacionado. Porque, por exemplo, você falou em Chapecó. Eu já me situei que você estava em Chapecó, isso. Entendeu? E fez
meramente estudo, entendeu? E isso daí as pessoas hoje não têm essa noção que você tem uma ferramenta que é o Instagram, você pode vender, pode estudar, pode aprender. A maioria das pessoas só ficam aqui, ó. Ali, vão lá pro Reels e vê dancinha, então vai pro TikTok. Douglas, assim, ó, cara, eu honestamente, eu não tenho assim, eu também passo tempo, às vezes gasto tempo um pouco no Instagram. Só que a média do brasileiro é 5 horas por dia. Sério? Sério. Tá. 5 horas por dia. A minha média dá 45 minutos por dia. 45 minutos por dia. A média do brasileiro é 5 horas, está passando de 5 horas já. Eu sempre falo uma coisa que talvez eu vou falar aqui vai ofender algumas pessoas. Eu já vou pedir desculpas antes de falar. Mas o meu pensamento é que na internet existem 2 tipos de pessoas. O pato e o caçador. Por que o pato e o caçador? Porque se você só está gastando o teu tempo para se distrair, está vivendo em estado de sono, você é o pato, você vai ser caçado por alguém. O caçador é aquela empresa, aquela pessoa que está sabendo usar a internet para vender o seu produto. Então, só existe o caçador na internet porque tem a caça, né? Caça. Porque a caça está ali. Exatamente. Então, quando a gente fala de obesidade mental, você usar tudo que você pode usar para que você tenha resultados. Agora, quando você fica, por exemplo, acompanhando todo mundo o tempo todo, você vai criar uma confusão. E aí você vai ter dificuldade de implementar. O mercado de coach, nada contra quem é coach. Eu até quero fazer uma formação de coach. Mas o mercado de coach, ele explodiu nos últimos 3 anos. Ele explodiu primeiro, porque tem necessidade e as pessoas precisam de ajuda. Né? Segundo, porque muita gente quer empreender. Muita gente quer ter um negócio próprio e aí muita gente pensa que nada melhor do que aprender algo para ajudar as pessoas, porque as pessoas estão precisando de ajuda. Só que aí volta para aquilo que eu falei. Existe uma diferença entre você ler um livro, fazer uma formação de final de semana e querer mudar a vida de uma pessoa. Exatamente. Se você não viveu isso no dia a dia. Cara, agora tu entra num contexto muito que fecha muito aqui com o Smart Start, porque essa questão, eu já venho desde 2012 na área de gestão, na área de gerir empresa, né, ou minha, ou de alguma outra que eu estava no momento. Mas mesmo assim, para mim foi algo assim, tipo, que nunca foi um segmento. Eu sou gestor da área, por exemplo, que eu estava de material elétrico. Claro. Sou gestor da área de vendas de cosméticos. Não, sempre eu comecei na gestão do cartódromo da Roselândia, que era do meu tio, né, ele que era o proprietário junto com outro sócio, e eu ficava lá, agendava, vendia, fazia evento, contratava, demitia. Então, aquilo ali foi uma experiência sensacional. Depois disso daí, eu comecei a fazer eventos e daí, né, tirar foto e tudo mais de eventos. E tentei fazer uma revista também, só que daí eu fiz online, um site online, tudo mais, de divulgação. E assim fui empreendendo, fui tentando fazer o meu caminho. Porém, também fui para fora do Brasil. Quando eu voltei, eu voltei em 2019 e já tinha desde 2016, 2015, que eu já não estava em Passo Fundo. Eu não tinha contato nenhum com ninguém. Meus amigos eram aqueles da escola e tudo mais, mas não iria conhecer um Ricardo Catani se eu não tivesse vivenciado num treinamento, ou se eu não conhecesse o pessoal da CDL, né? E como é que foi tudo isso daí para mim? No ano de 2021, quando eu criei o Smart Start, foi para ter esse conhecimento. Cara, as pessoas que vieram aqui, como você hoje está aqui, estão me dando aula, praticamente. Entendeu? Então, uma explosão e eu consigo eu mesmo tirar minhas dúvidas, né? Conforme a gente vai conversando. E isso para mim é uma como é que eu vou dizer?
venho vindo fazendo uma autoridade, né, para que um dia eu possa lembrar de uma empresa e dizer assim, cara, essa empresa precisa do Ricardo. Cara, assim, ó, o que você está falando é a filosofia que a gente respira dentro da nossa empresa. Porque você poder fazer aquilo que você gosta de fazer, aprender fazendo aquilo que você gosta de fazer e ajudar pessoas fazendo aquilo que você ama fazer, cara, eu acho que isso é o propósito da vida. E o que você está fazendo é isso, Douglas. Entendeu? Faz muito sentido que quando você menciona, pô, eu estou aprendendo, porque cada um que vem aqui, com certeza tem algo a ensinar, tem algo a contribuir. E você está aprendendo, está tirando aquilo que faz sentido para você, mas você está filmando isso, cara. Você está gravando isso, você está colocando no YouTube. As pessoas vão ter, como antes de começar aqui, você me falou, cara, isso aqui é para o resto da tua vida. Vai ficar no YouTube para sempre. Então, cara, muitas das coisas que a gente vai falar aqui talvez não faça sentido, mas sempre vai ter aquela frase que vai, pá, ser um insight na vida da pessoa. Com certeza. Assim como eu tive essas frases que foram insights na minha vida. Quando esse primeiro chefe que eu tive me falou assim, ó, pessoas como nós, para se dar bem, a gente precisa aprender a vender. Cara, aquilo foi a frase que mudou a minha vida, né? Quando o meu chefe lá nos Estados Unidos falou assim, nunca te esqueça que não é pessoal. Não tem nada a ver com você, e sim com o produto que você está representando. Pô, aquilo foi uma virada de chave. E tu sabe que, para mim, isso daí já é alguns insights, né, que eu utilizo a maioria das coisas. Isso daí que é o legal. Tanto quando eu estava já na empresa que eu trabalhava, quanto agora, tudo que eu aprendo no podcast, seja qual for o episódio, eu utilizo. Cara, é uma coisa assim, eu me lembro que eu tive no episódio que isso daí foi um dos episódios que eu apliquei assim no outro dia, junto com o Franco. Da Dom Juan. Sim. Ele veio aqui e a gente conversou sobre algumas pegadas do que ele estava aplicando nas lojas dele. No outro dia, fui lá. Ah, me lembro outra coisa, não foi só no episódio, fui no evento da CDL, e daí aprendi umas técnicas de persuasão, questão do casaco mais caro e o casaco mais barato, mas com as mesmas qualidades. Então, foi uma coisa que, tipo, eu já conhecia, só que tava esquecido, assim, numa coisa assim que, cara, tu não para pra pensar. O que aconteceu? Quando você explicou, veio e isso daí é uma coisa que muda totalmente o ensinamento. E eu quero daí já aproveitar para te parabenizar na questão do ensinamento, que é muito top. E isso daí eu aprendi com um outro treinador, que é o Felipe. Toda vez que você gera emoção na pessoa que você está ensinando algo, esse aprendizado vai ser real. Sim. Então, para ter uma ideia, tipo, foi tão, não sei, cara, que eu não consegui esquecer da metodologia que você vai lá, quer vender, tem uma loja de roupa, vai e oferece a jaqueta de couro com maior qualidade, fala para ela totalmente o que ela quer escutar, né? Já fala, ó, R$1.000. Mas porque daí quando vê, não, mas eu tenho um outro aqui que é 600, que tem também a mesma qualidade, lá de Milão, tudo mais. Cara, deixa na mesma altura, até mais elevado. Ancoragem, que ela não né? vai ter o pensamento, isso daqui tá caro. Porque ela já viu que já se baseou, né, no valor de maior valor. Cara, e isso daí foi numa janta da CDL que a gente... Exatamente. Entendeu? Cara, é técnica de ancoragem, né? Não tem nenhum segredo. O que você está falando, só para reforçar aqui para o pessoal que está nos assistindo. É que eu não sei ensinar, pessoal. Não. Eu tô pegando, para ter uma ideia, algo que o Ricardo ensinou num dos eventos e que marcou, né? Não foi só esse, teve outros exemplos que você deu naquele dia, mas esse daí foi um dos exemplos que me marcou. Não sei te dizer o porquê que me marcou, mas me marcou, e quando marca... o aprendizado marca no aluno, é porque gerou emoção, gerou alguma coisa que marcou. Esse
isso daí vai ficar eternizado na minha mente agora. É que nós seres humanos, a gente sempre tem um pré-julgamento sobre quanto um produto ou serviço vale no mercado. Então, por exemplo, esse livro aqui, eu não sei quanto custa esse livro, né? Tá, mas eu posso olhar para ele e eu vou dar uma ideia de valor. Então, eu posso dizer assim, esse livro aqui eu pagaria dele R$20. E, de repente, é um livro que está sendo vendido a 50. Então, se eu pensar assim, eu pagaria até R$20 para esse livro, e aí você me der o preço de 50, está muito caro. Não, está fora, não vou comprar. Agora, se eu pensar assim, esse livro aqui dá para pagar até uns R$40. Aí você chega para mim e você fala assim, estou vendendo a 20, vou comprar na hora. Está muito barato. Só que a verdade é que todo cliente, todo ser humano tem uma tendência a imaginar que o valor daquele produto, né, o preço daquele produto, é menor do que realmente é. Então, quando você aprende a tirar isso da mente do cliente, assustando ele com um produto mais caro, eu vou comprar um sapato. Aí o vendedor vai lá e oferece o sapato mais caro da loja. Custa R$800. Cara, o cliente vai se assustar, ele não vai comprar aquele produto. Ele vai pensar, nossa, está muito caro. Aí você vem com a segunda opção. Olha, mas eu tenho esse sapato que custa R$500, inconscientemente o cliente vai, ufa, R$500 eu posso pagar. Agora, se você chegar com os R$500 primeiro, o cliente vai achar que está muito caro. E daí vai ver o de 800, nem vai querer saber. Não vai nem querer o de 800, não vai achar que 500 está caro e tu vai ter que vender o sapato de 150. Então, a ancoragem ela serve para você, primeiro, mostrar para o teu cliente que tem um produto muito mais caro daquela segunda opção, que é a opção que você realmente quer vender. E funciona, cara. Isso já está cientificamente comprovado que funciona. Então, vendas é isso, sabe? É técnica. E todas as palestras, todos os treinamentos, a gente entrega um caminhão de técnicas. Porque algumas vão impactar você, outras não. Então, como tem uma plateia diversificada, são pessoas de diferentes segmentos, diferente idade, diferente ideologia, pensamentos diferentes, pode ser que algo não impacte você e impacte ele. Ou pode ser que impacte você, mas não impacte ele. Então, eu sempre defendi a ideia de que o bom treinador, o bom palestrante, é aquele que entrega conteúdo verdadeiro e que ajuda as pessoas. Mas não 1, não 2, 5, 6, 7, 10, o máximo que consiga entregar dentro do tempo que você tem para falar para as pessoas. Isso é o que eu acredito. Cara, isso daí é uma coisa assim que eu admiro as pessoas que conseguem falar, né, que conseguem entregar essa né, quantidade de resultado, porque eu era um cara que, tipo, quem me conheceu, acho que na minha infância, ou até uns 2 anos atrás, eu acho que não imaginaria que eu estaria com um podcast. E digo mais, quem conheceu o Marco... Para quem não está vendo, o Marco está atrás. Aqui, o Marco está atrás, né? Produção. Mas volta e meia, quem já assistiu, sabe que tem alguma pessoa. Quem está vendo o Marco que está na técnica ali, que agora não está podendo falar, mas normalmente ele fala, o Marco é um cara que, tipo, eu já me considerava travado. O Marco, a evolução dele em questão de falar, comunicar, foi superior. E o legal de tudo isso daí é que, cara, tipo, a tecnologia, a inovação, essa coisa de podcast, tudo isso daí está me proporcionando me desenvolver. Porque se eu não tivesse, se eu hoje não tivesse o podcast, talvez eu estaria ainda do mesmo jeito que eu era antes desse podcast, né? Eu não estaria falando com pessoas assim que hoje, bom, Ricardo Catani aqui. Não, eu não sou nada diferente do que você, cara. Eu sou um cara que, a primeira vez, quando eu sonhava em dar palestras, cara, a primeira vez que eu subi num palco foi na minha cidade. E tinha um outro palestrante que ia palestrar, um cara já famoso, conhecido e tal.
E aí esse meu amigo estava organizando o evento, e ele sabia que eu queria entrar no ramo das palestras, e ele me convidou para palestrar. Eu disse, pô, cara, topei na hora. Só que a perna tremeu, e a minha palestra foi uma M, cara. Foi uma Só que palestra sempre tem muito... o primeiro, né? O primeiro passo para... Cara, eu sempre tem que ter o primeiro passo. Eu estava nervoso, eu não conseguia organizar os meus pensamentos, eu quis dar uma palestra sem usar gatilhos de apoio, então eu não usei slides, eu fui mesmo na fala, e não impactou a audiência. Isso foi antes ou depois dos Estados Unidos? Isso foi depois dos Estados Unidos. Depois? Foi depois dos Estados Unidos, né? Foi a primeira vez que eu subi num palco para dar uma palestra. E eu me senti muito mal com aquilo, muito mal. E aí um coach amigo meu viu que eu fiquei muito mal, ele estava lá, ele me convidou para jantar, e lá na janta ele pegou uma nota de R$100 e ele me mostrou a nota de R$100 e ele me disse assim, você quer essa nota de R$100? Eu falei, eu quero. Aí ele pegou, amassou a nota de R$100 e daí ele disse assim, mas agora ela está amassada, você quer essa nota de R$100? Eu falei, não, claro que eu quero. Aí ele jogou no chão e pisou em cima. E aí ele pegou ela e disse, olha, agora ela está amassada e suja. Você ainda quer essa nota de R$100? Eu falei, claro que eu quero. Aí ele me disse, é por isso, eu sei que você quer. Porque não importa se essa nota está nova, amassada ou amassada e suja. Ela continua tendo o valor de R$100. Então não importa se hoje você está se sentindo derrotado. Você continua tendo o teu valor. Você fez algo que 90% das pessoas que estavam naquela plateia não teriam coragem de fazer, que é subir num palco e se expor. Então continue. Foi um grande ensinamento que eu tive na minha vida também, com esse coach amigo meu me ensinando, me ajudando a fazer isso. Cara, que top. É uma mensagem assim que... Claro que te motivou a seguir em frente. E é uma analogia assim que você não... A gente tem que acreditar naquilo que a gente sonha. Existe uma diferença muito grande entre você ter um sonho e você ter um delírio. Muitas pessoas estão delirando, elas ficam imaginando, eu quero um dia ter uma casa própria, eu quero um dia ter um podcast, eu quero um dia subir no palco, mas elas ficam só no eu quero, elas não fazem o movimento em direção a fazer aquilo. Cara, nós estamos aqui para evoluir. O processo não importa se é subir num palco, fazer um podcast ou ter um negócio. Cara, quando a gente aprende a caminhar, a gente vai gatinhar primeiro. E depois a gente vai caminhar de uma maneira engraçada e a gente vai cair. Esse é o processo da evolução. A primeira vez que eu subi num palco, eu tremi na base e foi ruim. Cara, menos de um ano depois, eu voltei para a mesma casa, na qual eu dei a minha primeira palestra, tinha 2 vezes mais pessoas lá, eu dei uma palestra e fui aplaudido de pé. Cara. Então, isso é o que faz a gente continuar. É você saber que, cara, sempre que você vai fazer algo pela primeira vez, vai ser difícil. Na segunda vez já não é tanto. Dirigir um carro é assim, andar de bicicleta é assim, namorar é assim, estudar, aprender algo é assim. E aí vem aquilo que eu falo. Seja o que for que você quer fazer, não pegue apenas a teoria dos livros. Coloque em prática. Eu tenho uma pulseira que me acompanha sempre, que está aqui no meu braço, para quem está nos assistindo e não apenas nos ouvindo, que ela fala assim, conhecimento mais ação é igual transformação. Então, quando você aprende algo e você pratica aquilo, coloca em prática, você transforma a tua vida. Porque você evolui, você expande, você se torna mais forte, você se torna melhor, e assim é com tudo e é para todos. Não é para você, não é para mim, não é para o pessoal que está aqui na parte técnica, é para todos nós. Todos nós. Só que você tem que querer, cara. Quando você quer algo de verdade e você dá a cara a tapa, você vai realizar. Um outro mentor que eu tenho sempre fala uma frase que eu também nunca esqueço, que é assim: ninguém vence quem não desiste. Cara, tu pode começar um podcast o mais pequeno possível, porque tu tem que dar o primeiro passo. Mas se você nunca desistir e você continuar avançando, você vai continuar avançando, cara, um dia você vai ter grandes nomes aqui. Vou falar nomes de pessoas que eu admiro, tá? Como Cris Arcangeli, conversando contigo,
você pode ter aqui um Conrado Adolfo conversando contigo, você pode ter um Leandro Carnal, um Mário Sérgio Cortella, falando das pessoas que eu admiro, né? Cada um tem os seus gurus aí que você admira. E, cara, esses dias eu tava conversando, agora quando você me deu essa visão, eu tava conversando com um cara que foi a minha primeira virada de chave, e também eu quero agradecer a CDL, né, que me tá proporcionando conhecer essas pessoas, mas que foi num Conecta da CDL. Logo que eu voltei da França, que eu morei lá, e daí me convidaram para ir, eu fui no Conecta e tava o Dado Schneider. Legal. Hoje a gente tá em conversa aí para ele estar aqui. E ele vai estar. Cara, ele é um cara assim, cara, ele só vai que estar. ele é mais ou menos como você em questão de horário. Cara, esses dias ele postou que ele tava saindo de Porto Alegre, ele daí tinha que ir para São Paulo, de São Paulo pegar um outro avião para ir para outro lugar, e daí do outro lugar ele ia ter que pegar um ônibus ou um carro para ir para outro lugar. Lá ele iria fazer um evento, ia fazer daí depois era um jogo de bola, daí choveu, fez uma palestra de noite, de manhã fez uma outra palestra, daí saiu de lá, foi para São Paulo, daí São Paulo fez outra coisa e depois voltou para Porto Alegre. Isso daí em 2 dias. Ele tá vivendo e tá fazendo o que ele lutou para fazer. Uhum. Esses dias eu sou muito fã do Guri de Uruguaiana. Ah, sim. Né? Da parte do Jair Cobb, né? Na parte do humor, eu sou muito fã do Guri de Uruguaiana. E um dia eu falei assim para um pessoal que trabalhava comigo, cara, um dia eu vou fazer uma live com o Guri de Uruguaiana, porque eu quero falar sobre a importância do humor nos negócios. Aí o pessoal riu, cara, imagina, cara, com milhões de seguidores, o cara, imagina se o Guri de Uruguaiana vai dar moral para ti. Cara, o ano passado eu fiz uma live com o Guri de Uruguaiana falando sobre humor nos negócios. Um cara super humilde, um cara gente boa pra caramba, admiro ele demais, demais, demais. Por quê? Cara, bota na tua cabeça o que você quer. Porque tudo que existe nesse mundo, primeiro nasce na cabeça. Então bota na tua cabeça. E depois trabalha para isso acontecer, cara. Cara, já tive a oportunidade de palestrar com o Geraldo Rufino, o cara mais humilde desse país, um cara que eu admiro. Tá falando nomes. Foi minha primeira palestra. Tipo, a primeira vez que eu fui numa palestra de empreendedorismo foi ele aqui na IMED. Eu nem sei se dá pra falar nomes pode aqui, falar, entendeu? Pode falar, depois, cara, se de boa. me processar é outra história. Mas assim, ó... Mas que eles vão fazer um strike. Né? Mas eu acho que não. Não, acho que não também. Cara, admiro esse cara pra caramba. Tive a oportunidade de palestrar no mesmo palco que ele. Cara, tive a oportunidade de palestrar num palco que o Felipe Borba, falando aqui das pessoas locais, admiro o Felipe Borba pra caramba. Tive a oportunidade de palestrar num evento que ele palestrou também. Cara, isso só acontece porque a gente não desiste. Ninguém vence quem não desiste. Então, esse é o meu principal conselho aí para todos vocês que estão escutando ou assistindo escutando esse podcast. Após isso daí, eu ia te perguntar uma frase. Não sei se é essa, ou quer reformular uma frase. Cara, normalmente, para tu entender, a gente tá quase chegando 2 horas. Tá. A gente, para te dar deixar os compromissos, né? Mas quando chega na reta final aqui do nossa conversa, se a gente continuar, a gente vai até uma meia-noite. E eu falo bastante. Não, mas eu gosto disso. Quanto mais essa troca de informação, mais eu aprendo, entendeu? E eu adoro isso daí. Então, eu só faço mesmo por causa que a gente segue um padrão e tu tem teus compromissos, né? A gente fica tudo certo. Na reta final, eu sempre pergunto uma frase. O que é essa frase? Cara, essa frase tá na ponta da língua já. Já? Então, normalmente, essa frase é aquela frase que a partir do momento que eu começar a escutar uma frase que seja parecida, eu vou lembrar dessa pessoa. Legal. Entendeu? Então pode olhar para a câmera ali. Eu posso falar 2? Quantas quiser, mas pode. Agora a câmera é tua. Tem um cara que mudou minha vida. Esse cara, um guia espiritual, sem palavras. E 2 das frases que ele utiliza, e eu tenho isso como um mantra para minha vida, é a primeira delas. Sonhe.
Porque o sonho, ele gera uma meta. E a meta, ela gera um objetivo. E o objetivo gera uma conquista. Seja perseverante. Então, eu carrego isso para mim, sempre. Que vai muito de encontro ao que a gente falava. Cara, sonhe, tenha sonhos. Porque quando você sonha, você vai colocar isso na tua mente. Quando você colocou na tua mente, você acabou de criar uma meta para a tua vida. E essa meta vai gerar um sentimento que vai se transformar num objetivo pessoal. E esse objetivo, ele vai virar uma conquista. Se a gente for perseverante, que aí encaixa aquilo que eu falei, ninguém vence quem não desiste. E a segunda frase que eu carrego comigo todo santo dia, 10, 20, 50 vezes por dia, às vezes, eu posso tudo porque eu tenho do meu lado quem tudo pode nessa terra. E aqui está o jogo de fé. Entendeu? Acorde de manhã, olhe no espelho, olhe para o sol, olhe para o mundo e sempre acredite que você tem quem tudo pode nessa terra do teu lado. Top. Então, essas são as frases que eu carrego comigo. Não, e são frases fortes, é uma mensagem forte para quem quer realmente mudar a vida, quem quer realmente atingir objetivos hoje como, né? Aquela questão. Mas agora me surgiu uma última pergunta, de curiosidade mesmo. O que são ou quem são teus guias espirituais? Porque me surgiu essa curiosidade. Tu falou algumas vezes já na coisa, e aí pode ser bem aberto, aí Legal. bem tranquilo. Assim, religião é um tema bem complexo, né? Porque algumas coisas nesse mundo dividem as pessoas, né? Religião é uma delas, política é outra. Mas falando em religião, time é outra também. Time de futebol, né? Cara, eu cresci, eu respeito todas as religiões, todas. Eu cresci na religião católica. Por alguma razão eu não me encontrei na religião católica e aí eu tive sede por aprendizado. Eu fui buscar mais e mais e mais. Então eu não posso dizer que eu estudei todas as religiões, cara, mas o catolicismo, o espiritismo, o islamismo, o budismo, eu li toda a Bíblia, eu estudei todo o Velho Testamento, todo o Novo Testamento, estudei a Umbanda, estudei a Quimbanda, os evangélicos. Então eu pesquisei, eu estudei todas as religiões. Eu me simpatizei muito com o espiritismo, me simpatizei muito com a Umbanda, com a Quimbanda, e nessas religiões que envolvem o espiritismo, eu conheci uma pessoa extraordinária, que eu chamo ele de Pai Bira, e ele é um pai de santo. E esse Pai Bira, ele tem uma entidade muito inteligente, muito sábia que acompanha ele. E de tempo em tempo eu tenho o privilégio de poder falar com essa entidade. E essa entidade, ela me direciona. Ela me direciona com muita luz, com muita sabedoria, com muita visão. E tudo que ela me pede em troca é o esforço em ajudar as pessoas. Por isso que eu sempre digo que ajudar as pessoas é uma missão que eu tenho. Então, quando eu falo guia espiritual, eu sei que é meio clichê, né? Porque talvez algumas pessoas não acreditam em outras vidas, em espiritualidade, mas eu tenho o privilégio, eu tenho a honra de poder ter acesso a uma entidade que não vive mais entre nós aqui nesse mundo, mas já viveu inúmeras vidas nesse mundo e esse cara é uma das pessoas assim, mais inteligentes que existe nesse planeta. E ele me ensina muito sobre Deus, sobre Cristo, sobre a criação. Ele que me explica como realmente a vida funciona e é ele que me direciona. E depois que eu tive a oportunidade de conversar com essa pessoa a primeira vez, essa entidade falou coisas da minha vida que nem a minha mulher sabe. Nem meu pai e minha mãe sabem. E essa entidade sabia. Então, isso se provou para mim algo muito forte, tocou meu coração, eu me encontrei dentro dessa religião e eu sigo a doutrina dessa religião, que é ajudar as pessoas e fazer o bem. E tudo que o meu guia espiritual me orienta, me fala, me aconselha, eu sigo à risca, porque tem
transformado a minha vida e transformado a vida das pessoas na qual eu tenho oportunidade de conhecer. Que legal, Então, cara. não sei se eu respondi tua pergunta, Não. sem entrar em muitos detalhes. Não, Essa tá. é por isso que eu falo show. tanto em guia Não, espiritual. e é legal, porque eu sou um cara que, tipo, também já vivi algumas religiões, né? Hoje eu acredito em Deus e não me denomino uma religião. Eu me denomino que eu sou filho de Deus, acredito em Deus, acredito em algumas coisas, não acredito em outras coisas. Não é a religião que vai determinar o que eu tenho o que fazer ou não. Eu sou um cara assim bem, eu tenho a minha fé e é isso aí. Amor acima de tudo e Deus, né? E Cara, amor Deus, acima de e tudo. Deus é real. Deus é Com real, Deus certeza. criou todas as coisas. E então, tipo, eu também não, eu quando falo em religião não tenho aquela coisa assim de preconceito e também não desacredito, porque eu acredito em bastante coisas que algumas religiões não acreditam e outras acreditam. É Sim. uma coisa assim que eu também fiz minha lição de casa, vamos por assim. Mas, cara, eu acho muito interessante, isso daí é um ponto que as pessoas deveriam entender e não entendem, que não importa a religião ou o que você está fazendo, né, em questão de religião, no meu caso, é um particular meu, né, se você está fazendo isso que você falou, ajudar ao próximo, não importa, né, cara, aonde você se sente bem, que você sente que tem daí Deus, um amor, alguma coisa que te faça ter fé, né, e te faça ajudar o próximo, cara. A regra de tudo é o amor. Uhum. A regra de tudo é o amor. Tá? Às vezes a gente fala da ambição do empreendedorismo, ser rico, fazer dinheiro e tal. Cara, você não precisa ter dinheiro para ser feliz, você não precisa ser rico para ser feliz, você precisa ter paz. Eu sempre falo isso, eu posso ter R$0, mas eu preciso ter paz. E uma das coisas que eu posso te falar com toda a convicção, e eu posso discutir isso com qualquer pessoa, todas as religiões têm como base a Bíblia. Eu aconselho todo mundo a estudar a Bíblia, desde o Velho Testamento e o Novo Testamento também. E eu vou dizer o que eu descobri, que todas as religiões tiram da Bíblia o que é mais conveniente para elas. Então, o cristianismo, ele tira o que é mais conveniente para ele, porque tem muita coisa que a Bíblia fala e o cristianismo não segue. O espiritismo a mesma coisa, os evangélicos a mesma coisa, o próprio islamismo, que tem a Bíblia do Corão, né, que é a Bíblia deles, é a mesma coisa. Todas as religiões pegaram o que é mais conveniente para ela. E aí seguem essa doutrina. Agora, qual é a religião certa? Aquela que faz você se sentir bem. E não existe religião nenhuma que faz o mal. O mal está na cabeça do ser humano. Então, não existe, às vezes eu vejo, como eu sou muito simpatizante, né, e sigo a doutrina da Umbanda, da Quimbanda, às vezes eu escuto as pessoas falar assim, o pessoal lá faz magia negra para prejudicar as pessoas. Cara, quem faz trabalhos para prejudicar pessoas são pessoas. São as pessoas que têm maldade na cabeça que faz isso. Assim como cresci na religião católica, tem muito padre que faz mal. Não é Deus que está conduzindo o padre a fazer o mal. É um ser humano que escolheu fazer o mal. Assim São pessoas, né? São Não pessoas. é questão O mal, da religião. Cara, o mal está na nossa mente como o bem está na nossa mente. Cada um escolhe o caminho E aí que está seguir. o livre-arbítrio. Exatamente, o livre-arbítrio. E vou agregar uma coisa que eu acredito que você compactua, que a Bíblia nada mais é do que uma história. Ela conta a história do que aconteceu, né, em questão ao decorrer do tempo naquele momento, daquele tempo. Por isso que tem doutrina, tem isso, evangélico não cortar cabelo, tatuagem, né, tudo isso daí. Cultura. Cara, isso são, naquele momento, aquilo lá, o que eu acho, voltando a falar, é uma particular de minha, que naquele momento, tudo aquilo lá fazia sentido. Entendeu? Hoje, tatuagem, mas, cara, eu era um cara que, antes de fazer a minha primeira tatuagem, que eu tenho duas, antes de eu fazer a minha primeira tatuagem, eu acreditava
plenamente que se eu fizesse eu ia morrer. Tá me entendendo? Mas Entendo. isso daí por quê? Porque eu achava aquilo ali. Então, a Bíblia é uma história, a gente tem, hoje estamos vivendo a nossa história, a gente vai sim pegar o que a gente acha justo, ou seja, a gente tem livre-arbítrio para isso na Bíblia e vai viver. Não fazendo mal para ninguém e sim tentando fazer, porque a gente vive pelos outros, não por nós. Cara, eu vou te dar uma ideia. Eu acho que seria muito interessante. Eu sei que muitas pessoas se interessam pelo tema de empreendedorismo, vendas, Uhum. negócios, enfim. Faz um podcast só sobre religião. Não, dá para fazer. Cara, assim, ó, falar sobre livre-arbítrio, falar sobre céu, sobre inferno, sobre Deus. Eu acho que todo mundo deveria estudar a Bíblia. Ah, mas 900 e tantos capítulos o Velho Testamento. Cara, começa pelo primeiro. Estuda Gênesis, Uhum. que é o primeiro, né, os primeiros Criação de tudo. capítulos, o início de tudo. Leia o Novo Testamento. O Novo Testamento é bem menor do que o Velho Testamento. Ah, mas eu não quero ler. Escute. Escute no YouTube. Né, tem várias pessoas que narram a Bíblia para você escutar. Entenda qual é a religião do outro. Entenda por que um pensa assim, o outro pensa assado. A verdade é que são esses temas que causam as guerras do mundo, né? Porque as pessoas são muito fechadas à sua própria doutrina, à sua própria cultura. Como eu falei, eu respeito todas, estudo todas, leio muito livro sobre várias religiões. Me encontrei dentro da Umbanda e da Quimbanda porque conheci uma pessoa que só faz o bem e conheci uma entidade, um guia espiritual que só me direciona para o bem. E ali eu me sinto bem. E o que importa é isso. A religião ideal para cada um é aquela religião que nos faz o bem. Se você se sente bem no espiritismo, parabéns. Se você se sente bem dentro do cristianismo, parabéns. Se você é um evangélico que você se sente bem, parabéns. Só respeite os outros. Respeite a cultura de cada um, o pensamento de cada um. Nós somos mais de 7 bilhões de verdades nesse mundo. Cada um tem a sua verdade. Vamos respeitar as pessoas, ser feliz, fazer o bem. O amor é o que está no comando e vamos para cima. Cara, que top, cara. Que top. Obrigado pela oportunidade. Saímos de uma coisa muito importante para outra. Bom, tudo que a gente conversou hoje foi uma coisa assim que faz muito sentido, entendeu? Sim. Hoje as pessoas param assim, não é todo mundo que tem essa discernidade de conversar, de falar sobre isso daí, né? Também de escutar, né? Se você está aqui até agora, parabéns, e, né, quem vai escutar depois, muito obrigado por chegar até o final, porque isso daí é algo que faz com que a pessoa evolua, entendeu? Eu fico o dia inteiro falando de religião. Eu tenho histórias para contar, eu posso explicar como tudo funciona com base no que eu venho aprendendo com esse meu guia espiritual. É um assunto que eu gosto muito, respeito muito. E, cara, se me convidarem para falar de religião, eu posso conversar com qualquer um, em qualquer horário e pelo número de horas necessárias, sem problema nenhum. Isso daí é uma coisa que eu ia falar quando você falou sobre o podcast. O difícil, eu já pensei em fazer, colocar uma pessoa de uma religião e de outra para conversar, né? O grande problema disso daí é essas pessoas serem abertas para escutar a opinião do outro. Isso. E não julgar essa opinião. Por isso que é um tópico que divide, né? Uhum. Então, religião divide, política divide, futebol divide. Eu evito falar muito porque eu estou num segmento de ajudar as pessoas. Eu quero ajudar todo mundo, indiferente se você é branco, negro, se você é asiático, europeu, americano, se você é pobre ou rico, se você é dono de negócio ou não é dono de negócio. Eu quero ajudar todo mundo. Esse é o meu propósito. Então, às vezes, eu evito falar sobre aquilo que divide, porque as pessoas podem interpretar de maneira errada. Mas essa é a minha opinião, essa é o Ricardo sendo verdadeiro. Mas é isso daí que te faz ir longe. É por isso que você está prosperando, é por isso que você vai muito longe, e é por isso que aquela frase que você falou, que ainda o Ricardo não atingiu nem, né, tem um mar ainda para desvastar, para atingir o que você ainda quer, isso daí é atingível, isso é palpável, e eu acredito que você já até visualizou tudo isso daí na tua cabeça. Então, pode ter certeza que esse sonho que agora vai se tornar o objetivo está menos
longe do que você pensa. Legal. Obrigado, Douglas. Gratidão. Eu, cara, eu só tenho a agradecer, porque, querendo ou não, tu me encaixou em algum horário da tua agenda né, teve a oportunidade, eu tive essa oportunidade de ter você aqui. Até então a gente só tinha se visto em um ou dois eventos, né? Então é aquela coisa lá, cumprimentar, trocar uma ideia no máximo e depois não ter essa conversa. Então, particularmente também, para mim foi gratificante te conhecer um pouco mais e espero que as pessoas que assistiram e vão assistir esse podcast conheçam o Ricardo Catani, não somente aqui no Smart Start, mas também não somente no Instagram, mas pessoalmente, assim, tenha essa oportunidade, porque eu acredito que vai ser muito importante. Muito obrigado, Douglas. Em mensagem final aqui, agradecer a você, agradecer a tua equipe aí, todo mundo que faz o Smart Start Podcast acontecer. E eu te falo uma coisa com toda certeza, cara. É minha obrigação achar um espaço na minha agenda, mesmo que seja sábado à noite, para vir aqui conversar contigo, depois de receber um convite para falar para as pessoas sobre aquilo que eu faço e como que eu posso ajudar as pessoas. É minha obrigação. Então, eu que te agradeço por aceitar fazer isso comigo no sábado. Não, aqui Legal. Aprendizado para mim é tudo. Ricardo Catani, rede social, como é que faz? Tá na descrição, mas aí. Agora a gente está no meio digital, então agora fala todos os teus contatos aí. Segue aí Instagram, ricardo.catani. Catani é C de casa, 2 T's. Muito conteúdo sobre venda, sobre marketing lá. Os meus contatos diretos estão todos lá, meu WhatsApp, meu site, está tudo lá. Então, Instagram, ricardo.catani, tem acesso direto comigo. É isso aí, muito obrigado. E para você que nos assistiu, tá aqui, ó, segue o Smart Start no Instagram também, Smart Start Podcast. Se inscreve no canal, liga, né, todas aquelas coisas que tem que fazer e faz. Aciona o sininho aí para as notificações. O que eu sempre digo que, cara, olha que legal, essa frase, normalmente eu falei 70 vezes o ano passado. Foram 67 episódios. E teve 3 especiais junto com o da retrospectiva, que foi um evento presencial. E daí do evento presencial, quando eu fui me despedir das pessoas que estavam presentes, que também estava sendo transmitido ao vivo, eu não falei eu não falei o que eu vou fazer agora, e eles me cobraram. Então não falou, por que tu não falou? Normalmente tu fala. E agora eu falei, cara, então se isso daí virou já algo do podcast. Então eu vou finalizar. Então, se você gostou desse podcast, compartilhe com as pessoas que você gosta. Se você não gostou, compartilhe com as pessoas que você não gosta também. Tá? O importante é você fazer alguma coisa. Curte, dá dislike, comenta. Não seja imerso na tua vida. Faça alguma coisa. Comece a ter movimento, tá bom? Isso aí. Muito obrigado. Valeu, até mais. Obrigado, gratidão.